falar que consumir colágeno hidrolisado é ótimo para o cabelo, para as unhas, para a pele? Ou então, que não tem evidência nenhuma de resultados? Colágeno é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa convidada de hoje é uma das maiores referências em nutrição estética e uma grandíssima amiga. Olivia é nutricionista formada pela Universidade Federal de Alfenas, especialista em fitoterapia, especialista em nutrição ortomolecular, nutrição esportiva, nutrição estética, possui aprimoramento científico em cirurgia translacional pela Unifesp, é membro da equipe de cirurgia plástica e consultora científica em empresas de nutracêuticos. Olivia, que imenso prazer te receber novamente no programa, depois que a gente fez spoiler no programa anterior e agora eu faço outro, gente. Voltem e assistam o programa de cabelo com a maravilhosa Olivia. E hoje... E de novo com você. Maravilhoso. E hoje a gente tem um tema mais do que especial, né? Colágeno, um tema que sempre gera muita controvérsia. Então, vamos começar do início. O que é o colágeno? O colágeno é uma proteína, tá? Uma proteína, por isso que ele dá tanto, né, falatório, tantas pessoas se contradizendo em relação a ele. Mas ele é uma proteína, tá? Que a gente, quando a gente consome, é com um único, nós da estética, tá? É com um único propósito. É a proteína que vai fazer a nutrição dos nossos fibroblastos. E quando a gente começa a falar dessa maneira, eu acho que dá para tirar um pouquinho, né, das controvérsias que a gente ouve por aí, né? Justamente a função, né, que ele vem para cumprir essa proteína. Perfeito, perfeito. Olha, extremamente simples e bem direto ao ponto. E já a gente chega nessas controvérsias, porque eu quero que a gente converse um pouquinho sobre elas. Mas eu acho que antes é interessante a gente também dar uma visão para as pessoas que, assim, existem vários tipos de colágeno, né? Aí a gente fala aí no colágeno hidrolisado, tipo 1, tipo 2, peptídeos de colágeno. Quais são as diferenças entre eles? Basicamente, o tamanho da molécula, tá? Então, a gente tem hoje, trabalhando na estética, a gente tem como trabalhar com o peptídeo do colágeno, que é uma molécula de um tamanho menor, e o colágeno hidrolisado, que já é um pouquinho maior, ou colágeno intacto, né? Que já é um colágeno de maior afinidade articular, que não é o colágeno que eu, por exemplo, costumo prescrever na estética. Mas hoje é fato que a gente tem vários tipos de colágeno já identificado. Inclusive um colágeno que eu brinco que é o colágeno do mal, né? Que é um colágeno muito denso, um colágeno de fibrose, que é o tipo 3, e que é aquele de uma característica de formação mais inflamatória que alguns pacientes adquirem num pós-cirúrgico, por exemplo. E é esse que a gente não quer produzir, tá? Que envolve, lógico, a conduta nutricional, enfim. Mas a gente tem sim vários tipos de colágeno hoje, tá? E dentro da estética, que a gente ouve muito falar, é da molécula do peptídeo, do colágeno, e do colágeno hidrolisado. Ambos com função, tá? Não dá para a gente falar assim que um funciona, o outro não funciona, um é melhor do que o outro. Eu, particularmente, até falo que o legal é que a gente tenha os dois,
tá? Porque quando a gente usa em procedimentos estéticos, num pós-cirúrgico, não imediato, mais tardio, a gente tem colágenos que vão ter funções para para determinado procedimento e colágenos que são melhores para outro, né? Como um hidrolisado para um procedimento corporal, por exemplo, e um peptídeo para um facial. Então, não existe essa de que tem colágeno melhor e pior. Tem colágeno para a função que você quer utilizar, né? Por exemplo, o paciente tem uma disfunção articular e ele está lá tomando um composto de estética que a dermatologista passou para ele. Não é esse colágeno que é a ideia que ele suplemente, tá? No caso aí, o colágeno tipo 2. Então, é saber que tem vários tipos, cada um tem a tua função, e você vai fazer a escolha dessa molécula de acordo com o que você tem de objetivo. Perfeito, fantástico. E assim, aí a gente já começa a entrar, então, de fato, nas controvérsias, porque justamente nas funções. A gente fala sobre colágeno para pele, para cabelo, para unha, para articulações, inclusive, para saciedade, uma série de funções e de benefícios interessantes do colágeno. E ao mesmo tempo, tem profissionais que falam que não tem evidência científica suficiente ou que não tem comprovação de evidência desses benefícios. Então, quais são as funções do colágeno que a gente tem evidência sólida, que a gente tem comprovação? Primeiro, quando a pessoa fala, um profissional da estética, enfim, vem falar que o colágeno ele não funciona e que ele é desnecessário de suplementação, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu brinco é, se você está suplementando colágeno para uma paciente que tem uma pele madura de 60 anos e prometeu para ela que ela vai ter uma pele de 30, sim, o colágeno não funciona. Aí é jogar dinheiro fora mesmo, tá? Mas se você promete a real função dele, que é o que a literatura traz para gente, como hidratação da pele, tá? Então, o colágeno, à medida que ele consegue, vamos dizer assim, a nutrição, né, do fibroblasto e a produção da nossa matriz extracelular, que envolve elastina também, que envolve o ácido hialurônico, ele consegue trazer hidratação para a nossa pele, que para mim é a função que eu vejo mais rápido na clínica, por exemplo. O paciente começa a tomar colágeno e fala, nossa, minha pele tá com uma hidratação melhor, sabe aquela perna, a canela, quando ela fica toda esfarelando, assim, bem ressecada, aquilo resolve muito rápido. Então, isso é uma função muito legal, comprovada e embasada do colágeno. Crescimento de cabelo, crescimento de unhas, com o peptídeo do colágeno, a gente tem esse fortalecimento, então a unha também demanda, né, uma quantidade maior de aminoácido. Então a gente tem tanta coisa bacana, só que o pessoal fica sacrificando o coitado do colágeno, porque espera o quê? Que vai deixar a pele, né, toda esticada e vai trazer um rejuvenescimento assim milagroso. Não vai. Aí, gente, harmonização facial, cirurgia plástica, aí dependendo do grau de envelhecimento dessa pele. Mas se você estiver buscando por outras situações, então crescimento de unha, de cabelo, hidratação, melhora intestinal, esse é muito bacana, né? Existe uma relação do colágeno lá nas proteínas de adesão do enterócito, né? Na ocludina, na zonulina. Então, para pacientes com endisbiose, pacientes que têm uma alteração lá da permeabilidade intestinal, o colágeno é muito bacana. Tem os estudos com colágeno em aumentar as metaloproteinases. Aliás, em diminuir, olha eu, as metaloproteinases, ou seja, ele consegue ter um efeito protetor em relação à fotoproteção ou de cuidado mesmo com as nossas proteínas corporais, né, de não degradação, vamos dizer assim. Então tem tanto estudo, tanta referência bacana para a gente ficar brigando em não tomar o colágeno porque ele não rejuvenesce ou porque ele não serve, ou aquela história, né? Se tomar qualquer proteína, a função é a mesma. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é por aí. Perfeito, perfeito. É tipo o BCAA, né? Aquela briga eterna de, meu Deus, não serve para hipertrofia, então não serve para nada.
Pois Não, é. tem outras funções, né? Não é a única coisa que existe. Ou aquilo, né? Ah, para tua conduta, para tua falando para o profissional nutricionista, né? Vamos dizer assim, para tua conduta, talvez ele seja desnecessário, mas para uma conduta de estética, um paciente que está fazendo uma radiofrequência, que ela é um cutuca ali no fibroblasto, eu preciso alimentar esse meu fibroblasto. Então, ela faz sentido. E por quê? Por conta dos aminoácidos que eu tenho nessa molécula, né? Que, como eu falo, se você buscou um whey protein bacana, você foi atrás de quem? De uma leucina, talvez, né? Do aminoácido predominante. E na whey protein, ou no colágeno, a mesma coisa. Quando eu escolho por um colágeno, ou eu sim prescrevo, é porque eu espero que tenham aminoácidos ali que são essenciais, que são importantes de estarem na minha célula, no meu fibroblasto. Perfeito. E quando a gente diferencia, porque você colocou bem claramente várias funções, né? E essas diferenças de peptídeo e colágeno hidrolisado. E eu adorei do jeito que você colocou, acho assim fantástico que cada um tem as suas funções. Se você fosse dividir, né, diferenciar, qual você usaria para quê? Para facial, rugas finas, linhas finas, vamos dizer assim, que são aquelas rugas do movimento ainda, dinâmica, tá? Iniciais. O peptídeo é muito legal, tá? Crescimento capilar, unha, o peptídeo também vai ter uma função. Agora, justamente pelo tamanho da molécula, pelo aporte de aminoácido que vai ter em um hidrolisado, aí eu já escolheria ele para um fechamento de cicatriz, onde eu preciso de uma reptilização mais intensa, de um aporte maior de aminoácido. Então, pós-cirúrgico, ou uma cicatriz, seja ela qual for, procedimentos corporais. Então, para flacidez corporal, aquele paciente que está fazendo uma radiofrequência, por exemplo, eu associo, e aí eu gosto de colocar os dois mesmo, né? De colocar, em algum momento ela toma o peptídeo, e em outro momento ela toma o hidrolisado. E também nada impede de utilizar uma outra proteína aí na minha adequação aí toda dessa dieta e das escolhas dessas proteínas. Mas pensando em corporal, pós-cirúrgico, o hidrolisado, ele tem uma função bem mais bacana. Perfeito, fantástico. Olivia, e todo mundo pode tomar? Ou tem alguma contraindicação? Não, nenhuma contraindicação. Eu utilizo, inclusive, com gestantes, tá? As minhas gestantes todas tomam, pensando até não só na pele, mas no intestino, como eu falei, que é um problema, né, que a gente tem aí com as gravidinhas. Cabelo, unha, na amamentação também. Lógico que eu só peço para elas optarem por produtos que não tenham, né, um adoçante ali que não é bacana para gestação, ou um corante, enfim, mas que não tem nenhum problema. Eu faria uma ressalva aí só para os pacientes de pós-cirúrgico imediato, tá? Porque se eu quero, eu brinco que o colágeno é meio engraçado, né? A gente, quando explica, fala, você oferece o colágeno para o teu corpo produzir colágeno, né? Não é que eu tomo e ele, plim, ganho aqui já para a minha pele. Então, eu vou oferecer para o meu fibroblasto para que ele faça a tua função de produzir a matriz extracelular toda. E quando eu estimulo isso imediatamente no pós-cirúrgico, o que acontece é que a gente pode estimular muito deposição de colágeno na cicatriz. E aí ele ganhar uma cicatriz hipertrófica, uma queloide. Então, a gente espera um tempo para colocar o colágeno no pós. De 20 dias a 30, eu espero. A não ser que você tenha uma ferida, né, que não cicatriza, tá? Então, a paciente fez uma abdominoplastia, que é uma cicatriz grande, e ela, até por conta da alimentação dela, não está cicatrizando. Aí a gente joga o colágeno para aumentar o aporte proteico, porque aí, como a gente fala aqui na clínica, né, aí o queloide é de menos nesse caso, né? Aí deixa fechar de qualquer jeito, né? Mas se está tudo caminhando bonitinho, não, a gente aguarda então esses 20, 30 dias para suplementar. Perfeito. E dosagem? Tem dosagem ideal ou depende do dia? Depende, se a gente estiver falando então do peptídeo, a gente coloca aí de 2 a 3 gramas dele, tá? Agora, o
colágeno hidrolisado a gente já trabalha, porque como eu falei, aí eu quero mesmo uma quantidade maior para fechar ali aquela cicatriz. A gente pode pensar aí de 10 gramas, chegando às vezes até 20 gramas numa paciente de cirurgia muito extensa, de corte, de incisões extensas, como por exemplo bariátricos que fizeram aquela cirurgia do contorno, né, que envolve cicatriz no braço, cicatriz em perna, aí a gente atinge aportes até de 20 gramas do colágeno, lembrando que ele está fora da contagem proteica da dieta. Perfeito. E 20 gramas de uma vez ou você divide? Fraciono, porque fica ruimzinho, né, de tomar toda essa quantidade. Então a gente vai fracionando, costumo colocar, por exemplo, num café da manhã, num shake, num suquinho, coloco ali, dependendo do sabor, o que combinar. Aí à noite a gente coloca. Essa história do horário, se a gente for fazer uma análise bem sistemática mesmo da literatura, não tem nada que comprove mesmo, de fato, olha, esse horário é o melhor horário de tomar, tá? Mas pensando que eu quero uma ressíntese, um turnover celular, horários de pico de GH, que é o horário da noite, ajudam nessa função. Então, aí eu coloco o colágeno ali nesse horário. Mas nada impede, não é que ele não vá funcionar se você colocar em outros horários, tá? Mas eu tenho por hábito colocar nesse horário da noite, e se eu precisar fracionar, eu jogo um pouco de manhã, e colocando de preferência em horários que eu não tenha outra proteína. Por exemplo, a minha paciente treinou pela manhã e por acaso eu usei ali naquele período uma suplementação de whey protein. Aí eu não vou colocar junto, até para eu garantir que ela tem um pool de aminoácido circulante ali o dia todo, eu coloco num outro momento. Então, eu ponho no lanche da tarde, deixo a whey ali naquele horário da manhã, e aí, de acordo com cada um, a gente adota aí uma estratégia. Perfeito, fantástico. Era até a minha próxima pergunta e o spoiler que a gente deixou no programa anterior. Voltem e assistam, gente, programa de cabelo. Cabelo é um tema muito interessante. Olivia, e outra coisa assim que é bem relevante é que a gente tem hoje nas lojas de suplemento, no mercado, enfim, 1 milhão de colágenos diferentes, né? Então, como escolher um colágeno de qualidade? Tá. Bom, primeiro vale a gente falar também, né? Porque o que chega de gente aqui na clínica falando Nutri, eu tô tomando gelatina incolor, eu tô tomando pé de galinha, gente, eu não sei nem o que é, como deve ser você fazer e tomar uma gororoba lá extraída do pé de galinha, para mim chega a ser assim impensável, mas gente, não funciona, tá? Não funciona. E cuidado com esses colágenos também que vocês encontram por aí soltinho de granel, sabe? Que você não sabe de onde veio aquilo ali, tá? Porque lembra que eu falei, quando você escolhe uma proteína, você escolhe pela sequência de aminoácido ou o aminoácido que você, mais importante, vamos dizer assim, que você quer naquela proteína, né? Por isso que não dá para a gente falar que qualquer proteína é legal quando eu quero o aumento da minha matriz extracelular. Não é. Porque o meu fibroblasto, ele precisa de alguns aminoácidos que são importantes, como, por exemplo, a glicina, a prolina, a hidroxiprolina, a hidroxilisina. Então, quando eu for escolher um produto, um colágeno, eu vou pelo aminograma. Eu vou por esses aminoácidos, que são aminoácidos que precisam estar ali. Por isso que não dá para ser qualquer uma proteína, né? É a mesma coisa que você fala assim, a leucina tem uma ação anabólica, toda aquela história de mTOR, né, do pessoal que trabalha com a nutrição esportiva, eu vou falar assim, então usa um colágeno, porque é a mesma coisa, né? Mas você quer um aminoácido específico para aquilo. Então, a escolha do colágeno vem aí, pelos aminoácidos. Hidroxiprolina, eu diria que, assim, é o mais importante para a manutenção lá, para a nutrição do meu fibroblasto. Aí, hoje, a gente vê alguns profissionais pedem para manipular, né? Só o colágeno. Só lá, peptídeo de colágeno, 3 gramas, tal, e só. Por que eu também não gosto? Porque a gente sabe que o colágeno ele é dependente de nutrientes que a gente chama de precursores. O que é isso?
Para a gente formar a minha cadeia lá do colágeno, eu preciso de alguns nutrientes para isso acontecer. Exemplo, a gente falou lá da hidroxiprolina, hidroxilisina, a hidroxilação desse aminoácido envolve enzimas, a lisil, hidroxi, bananei aqui, hidroxilisil, hidroxiprolil, então precisa de nutrientes para a ação dela, né, como cofatores, que se eu não tiver, eu não vou hidroxilar meu aminoácido e eu não vou ter a função ali na minha célula. E são, exemplo, alguns, ferro, selênio, vitamina C, né? Então, são nutrientes que se eu não tiver, ou se eu tiver uma carência nutricional, paciente anêmica, eu vou dar peptídeo de colágeno para ela. Talvez seja interessante você repor esse ferro, né? Você corrigir essa anemia, para aí sim você conseguir trabalhar essa proteína. E hoje tem produtos já acabados que tem tudo. E aí fica mais fácil, né, para a gente trabalhar. Você tem o colágeno hidrolisado, tem o peptídeo, mais a vitamina C, mais selênio, mais o ferro, mais o silício, né? O silício ele dá estabilidade ali à molécula do colágeno. Então a gente precisa desses nutrientes, sim, tá junto ali nesse momento de prescrição. E essa é a minha forma de escolher, pelo aminograma e a presença desses nutrientes que são precursores. Perfeito. E eu acho que outro pontinho que você também leva em consideração, que eu levo e que eu tenho assim 99,9% de certeza que você também, é o que tem de conservante, de aditivo, de adoçante. Com certeza. Porque como você disse, hoje, gente, colágeno é aquela coisa de a vizinha vem bater na porta, né, para vender no prédio, né? Todo mundo vende hoje um colágeno, é impressionante, como tem de monte, né? Só que aí você vê um corante super ruim, o edulcorante que vem trazendo ali, todos os conservadores, e lembrando que o colágeno é produção e manutenção. Manutenção envolve muito processo inflamatório, o aumento lá das metaloproteinases, que a própria radiação ultravioleta pode fazer. Então, tem toda uma sistemática, né? Não é simplesmente só tomar. É adequar a dieta, é você cuidar desses fatores que vão destruir o teu colágeno, e você pode ter no seu próprio produto, né? Um corante ali super horrível, que vai induzir um processo inflamatório, aumentar as metaloproteinases e destruir o teu colágeno. Então, quer dizer, não faz sentido, né? Açúcar é o alimento, vamos dizer assim, que mais destrói o colágeno. Eu falo que o açúcar, o mal dele não é nem engordar, é envelhecer. Né? O açúcar envelhece, né? Ele traz lá todo aquele mecanismo da glicação, né? Que é a destruição mesmo do colágeno. E aí você vê uma série de produtos por aí e açúcar ali na composição. Você fala, como assim? Principalmente essas gominhas, né, que estão na moda, né, gominhas de colágeno. Não tem açúcar, tem xarope de glicose, né, Então, saber analisar, mostrar isso lá para o teu profissional, né, olhar os ingredientes, né, não o rótulo, né, não fica só no rótulo, né, vai lá nos ingredientes, vai xeretar o que tem, qual é o corante que ele utilizou, quais são os estabilizantes daquilo. É importante, sim, todo esse cuidado com a suplementação. Fantástico. E, Olivia, eu acho que assim, você passou uma mensagem que é super importante a gente frisar, e que você falou antes, e isso aqui está complementando e que faz todo sentido, assim, da famosa controvérsia de funciona ou não funciona. É uma relação de uma promessa mirabolante, que realmente não é o que o colágeno vem para fazer, e ao mesmo tempo esperar essa resposta mirabolante sem ter olhado para todos os outros aspectos que a gente tem que cuidar paralelamente, e que parece que a pessoa está esperando que tudo seja feito pelo colágeno. Então, né, se a dieta já não tem uma boa base proteica, não é o colágeno que vai ser o responsável por isso, ou então você não vai conseguir aproveitar o benefício que o colágeno teria, porque ele está cumprindo o papel de suprir a parte proteica. Se você não tem os cofatores, né, os minerais associados, tudo que precisa também. Se você tem um consumo imenso de açúcar, você está
adicionando colágeno, mas destruindo ele ao mesmo tempo. Então, todo esse contexto, tanto pessoas que estão assistindo, que vão fazer o uso pessoal, como nutricionistas que vão indicar isso para o paciente, gente, lembrem de fazer essa avaliação completa, tá? A gente precisa olhar o todo da alimentação, do estilo de vida, do estresse da pessoa, porque isso também mexe. E é bem isso. Aí você vê o paciente que ele fuma, ele tem ingestão de álcool super frequente, uma inadequação da dieta, um super estresse e o colágeno que ele suplementou não funcionou. Óbvio, né? Óbvio que não. Por quê? Perfeito. Olivia, super obrigada. Quero agora ouvir de vocês. Contem pra gente nos comentários se vocês fazem uso de colágeno, qual é a experiência e fiquem com a gente, porque no próximo bloco a Nutri responde mais algumas coisas. Bom, estamos de volta agora com a Nutri Responde e hoje temos uma brincadeira muito legal. Hoje é dia de saúde em 5 minutos. Então, Olivia, o pessoal manda pra gente perguntas antes do programa e a ideia é a gente tentar responder o máximo de perguntas possível em 5 minutinhos. Tenho certeza que você vai sair muito bem. Pronta? Muito bem. Então, a primeira pergunta. Para quem já faz uso de suplementos de proteína, como whey ou proteínas veganas, o colágeno tem benefício adicional? Tem. Lembrando que a gente explicou em relação ao perfil de aminoácidos das proteínas, né? Quando eu quero o uso do colágeno, eu estou objetivando ali aminoácidos específicos, como a hidroxiprolina, hidroxilisina, glicina, e que talvez na tua suplementação não tenha, tá? Então, um não substitui o outro, tá? Isso é importante. Às vezes o pessoal me pergunta isso, fala, posso parar de tomar um pouco o colágeno e tomar o whey? Dependendo da função, se você quer só um aumento de proteína, um aporte proteico em geral, ok. Mas se a ideia é aumento da matriz extracelular, é o equilíbrio, a manutenção ali do fibroblasto, talvez você tenha que utilizar o colágeno além dessas proteínas aí. E faz todo sentido dentro do que você falou hoje que nem entra na contagem, né? Então não é para aporte proteico, é para um objetivo específico. Logo não vai ser outra proteína que vai substituir a sua função. Exatamente. E olha, você fez 2 por 1, porque essa foi outra das perguntas. Alguém perguntou aqui, o whey e o colágeno têm o mesmo efeito? Posso substituir? Então, 2 por 1, muito bem. Próxima pergunta. Posso misturar o colágeno com leite ou frutas ou tem que tomar com água? Pode. Aí de acordo com o que o nutricionista ou o profissional ele for adequar naquela conduta, de acordo aí com intolerâncias, alergias, enfim, o que quer de cada paciente, mas pode. Eu costumo colocar numa mistura, assim, como uma vitamininha, um shakezinho, né, o colágeno, com frutas, aí pensando na questão estética, frutas antioxidantes, a fibra, a aveia, né, que é fonte de silício. Então, eu faço misturinha sim, tá? Quanto a ser leite, qual é esse leite, aí vai de acordo com a aceitação de cada paciente. Perfeito. E é excelente fazer essa mistura, né? Porque aí a gente, inclusive, consegue outros objetivos. A gente consegue também uma resposta de saciedade.
Você juntou aí a veia, você também vai ter esse trabalho forte de intestino, então você está cumprindo várias Eu coisas. chamo isso de conduta inteligente. É usar esse suplemento com um psyllium, uma frutinha vermelha, eu penso no intestino, na saciedade, enfim, modulação de serotonina ali com uma banana, enfim. Então, você, dá para colocar N funções num copinho só e gostoso, né? Perfeito, fantástico. Próximo, o colágeno. Bom, esse aqui você já respondeu até no programa, gente, mas vou colocar de qualquer jeito. O colágeno tem que estar associado à vitamina C para ter efeito? Tem. Tem que ser a vitamina C, tem que ter o aporte adequado de ferro, de selênio. O silício é um mineral extremamente importante também nesse combo, digamos assim. Então, os cofatores precisam estar presentes. Por isso que eu chamo a atenção de, por exemplo, fumantes, que tem uma depressão de vitamina C, ou anêmicos, mulheres que estão tendo um escape, né, uma perda sanguínea muito importante, aí diminui o ferro. Então, vê como é sistemático, né? E tem muita coisa para analisar, mas tem que estar junto, sim. Perfeito. O colágeno e o... Você já respondeu. É fantástico que assim, quando a entrevista é muito boa, já antecipou as perguntas das pessoas. O colágeno e o silício têm efeito sinérgico? Tem. E sabe que as pessoas confundem, né? Porque elas também me perguntam muito se um substitui o outro. Posso tomar ou ele ou... Não, não é ou, é junto. Eles precisam estar juntos. O colágeno serve para esporte? Serve, por que não? Lembrando que a gente tem vários tipos de colágeno, né? Você pode pensar numa síntese, numa manutenção ali da massa magra, da musculatura, da articulação. Agora, puxando a sardinha para o meu lado da estética, eu vejo assim atletas de endurance, atletas de outdoor que têm um efeito ali muito intenso da radiação ultravioleta, um estresse radicalar muito intenso e aumento lá das citocinas inflamatórias, metaloproteinases, tem uma degradação muito grande do colágeno. E aí a gente percebe, né, um envelhecimento ali acelerado ali de pele. Então, sim, deve estar associado, seja pensando em composição, seja pensando em talvez um rendimento, então, ou na parte estética, como o que eu faço. Perfeito. E até mesmo dentro da parte estética, mas do próprio atleta, tem muito atleta que tem que fazer mudanças de composição corporal muito rápido, né? E às vezes eles fazem uns exageros, né, que resultam, por exemplo, em flacidez, e aí assim, estraga uma parte, para consertar uma parte estraga a outra. Isso mesmo. Né? Exato. Perfeito. Bom, isso aqui também você já respondeu, a diferença entre colágeno hidrolisado e peptídeo de colágeno. Falamos basicamente o tamanho, né, da molécula, falamos sobre isso não. Maravilhoso! Conseguimos responder as perguntas das pessoas e olha, em exatamente 5 minutos, porque eu estou cronometrando. Olivia, de novo, muitíssimo obrigada. Cumpriu demais, superou a missão. Muito obrigada, que prazer imenso a gente finalmente ter conseguido fazer as entrevistas. Você quer deixar um recado para o pessoal? Oi? Cortou, desculpa. Quer deixar um recado para o pessoal? Não, só dizer que em relação à estética, antes ainda da gente... talvez eu seja um pouco forte em dizer isso, mas antes da gente massacrar algum nutriente, eu acho muito importante a gente entender a real função dele, para que você quer utilizar, para que ele funciona, se é para o teu perfil, para a tua conduta ou para o teu paciente, né? Antes da gente sair dizendo, porque eu fico muito chateada, eu fico triste de verdade, quando eu vejo o pessoal falando que é rasgar dinheiro, né? O uso de alguns suplementos, não só o colágeno, porque, poxa, pode ser que para tua conduta ele não sirva, mas para mim assim, para tu assim, ou para algum outro determinado paciente. Então, saber analisar os estudos, né, direitinho e para quem utilizar o produto, principalmente, né, porque como a gente falou, hoje tem colágeno até no supermercado, até na
bobear no posto de gasolina, tá vendendo colágeno, né? Então, saber analisar isso, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para todos vocês. Eu concordo em gênero, número e grau, assino, carimbo, perfeito. Palavras excelentes para a gente fechar. Mais uma vez, muito obrigada e muito obrigada a todos vocês por nos assistirem. Curtam, compartilhem, acompanhem as redes sociais da Performance, que lá vocês veem quais são as próximas entrevistas, conseguem mandar as perguntas. É um prazer estar com vocês. A gente se vê.